Paz a todos. Eu louvo a Deus por mais um dia, pela misericórdia, pela graça de Deus que sempre nos alcança, que sempre se renova. Então, mais um dia, mais um vídeo, mais uma ministração. Glória a Deus por isso. Então, eu quero partilhar com vocês mais um vídeo. Eu tenho a certeza que a palavra de Deus ela vai falar a muitos corações, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Ela é uma palavra boa, uma palavra que vem para edificar a nossa vida, que vem para edificar a nossa fé, que vem para nos exortar. Então, o título dela é necessário nós vivermos em Espírito. É necessário vivermos em Espírito. Como é necessário viver em Espírito? Pois só assim nós poderemos então ser imitadores de Cristo. E então glorificaremos a Cristo através do nosso testemunho pela terra, através da nossa vida. Ou seja, o título é necessário viver em Espírito. E então, a passagem que eu quero ler com vocês, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 51 e 52. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 51 ao 52, que fala sobre a prisão de Jesus, quando Jesus é preso. E então a palavra de Deus, o Evangelho nos diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada, e então, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe então uma orelha. Então Jesus lhe disse: Abaixa a tua espada, pois todos os que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Eu vou repetir. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, e então puxou de uma espada, e então feriu o servo do sumo sacerdote. Cortou-lhe então uma orelha. E então Jesus lhe disse: Abaixa a tua espada, pois todos os que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Então esta passagem ela foi quando Judas traiu Jesus por 30 moedas, pelas 30 moedas. Então, nós vemos Judas traindo Jesus por 30 moedas. Nós vemos Judas levando então a multidão até Jesus. Levando então os guardas dos sumos sacerdotes até Jesus para o prender. Então estes foram enviados pelos principais sacerdotes, os quais eram corruptos. Então nós vemos que Judas beijou o rosto de Jesus. Ou seja, este foi o combinado de Judas com os guardas, o qual ele iria chegar lá e iria beijar Jesus. E então o qual ele beijasse seria então aquele que os guardas teriam que lançar a mão, que teriam que prender, o qual seria Jesus. O seu mestre, o seu rabi, que era como ele chamava, rabi, mestre. Então depois disso tudo, acontece então aquilo que nós lemos no versículo 51 e 52. Então, um dos que estavam com Jesus, e este um que estava com Jesus era o apóstolo Pedro. Era um dos apóstolos, o apóstolo Pedro. Então, o qual, vendo tudo aquilo acontecer, então nós vemos o apóstolo Pedro, ele tomou então uma espada, e então ele tomou essa espada e então feriu um servo do sumo sacerdote. Ou seja, então Pedro pega a espada e então corta então a orelha de um homem que era guarda, que era servo do sumo sacerdote, o qual o seu nome era Malco, como está então relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 10. Então Jesus, vendo aquilo que Pedro fez, vendo aquilo que Pedro tinha feito, então Jesus vê que Pedro estava com a espada, que Pedro feriu aquele homem, que Pedro cortou a orelha daquele homem. Então Jesus diz a Pedro: Pedro,
abaixa a espada. Pedro, deixa essa espada. Pedro, joga essa espada fora. E então Jesus chama Pedro, Jesus corrige Pedro e diz: Pedro, joga essa espada fora, abaixa essa espada, deixa essa espada, joga essa espada fora, pois todos aqueles que vivem à mão da espada, todos aqueles que vivem à espada, todos esses mesmos que vivem à espada, esses mesmos que vivem pela espada, todos esses que vivem à espada, esses mesmos morrerão pela espada, esses mesmos vão morrer pela espada. Jesus ali sabia que era a vontade de Deus se cumprindo. Ele sabia que apenas era o início. Por isso ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 11, para Pedro: não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. Ou seja, Jesus aqui estava dizendo para Pedro: Pedro, não tomarei eu as dores, não tomarei eu a vontade de meu Pai. Pedro, foi para isto que eu vim, Pedro. Foi para isto que eu vi. Foi para isto que eu nasci. Foi para isto que eu cá estou. Era apenas então o início do sofrimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas tem algo aqui, amados, que Deus quer falar para nós, que Deus quer falar connosco. E então tu estás a perguntar neste momento: então o que é, Fábio? O que é? Explica-me. Isso é o que vocês perguntam. Vemos então aqui a atitude do povo, prendendo Jesus. Vemos aqui a atitude do povo, ou seja, que foi lá prender Jesus, injustamente, claro, foi injusto a prisão de Jesus, era injusta a prisão de Jesus, mas tinha que ser porque era a vontade de Deus. Vemos que Jesus ele era o príncipe da paz, vemos que Jesus ele era o verbo, vemos que Jesus ele era a própria vida, ele era a vida. Ele era a vida. E vemos que o povo rejeitou. Vemos que os judeus rejeitaram. Vemos que o povo rejeitou a própria vida. Rejeitou, não somente o rejeitou, como também o prendeu. Então nós vemos Pedro aqui inconformado. Vendo tudo aquilo, nós vemos Pedro inconformado. Nós vemos que Pedro ele não aceitou aquilo. Pedro ele não aguentou a pressão. Então Pedro ali ele foi vingativo. Pedro ali ele não soube discernir, ele não conseguiu discernir. Então Pedro ali ele ficou tomado de raiva. Ele deixou a sua carne, ele deixou a ira tomar ele deixou a sua carne. E então Pedro ali ele deixou o espírito. Ou seja, Pedro ali não discerniu. Então Pedro ali, ele ficou tomado de raiva. Ou seja, ficou tomado de raiva, deixou ali a ira tomar. Ou seja, Pedro ali deixou o espírito. Deixou o espírito e então deu lugar à sua carne. Pedro ali deixou o espírito e deu lugar à carne. E então logo a carne o fez tomar uma espada, como a palavra de Deus nos diz. E então a sua carne logo o fez tomar uma espada. E então Pedro se precipitando, e então a Bíblia nos fala que ele tomou uma espada e então ele atingiu um homem. E então atingindo o homem ele cortou a orelha desse homem. Então nós vemos aqui que Pedro ele tomou então, nós vemos aqui que Pedro tentou pagar, pagou mal com mal. Pedro aqui ele não foi sábio na sua escolha, ele não foi sábio o suficiente. Então nós vemos logo Jesus corrigindo Pedro. Logo Jesus chamou Pedro a atenção e diz-lhe para que Pedro não haja assim, porque ele não podia agir assim, para que ele não haja assim, para ele não o fazer, para ele não pagar mal com mal, para ele não dar lugar a Satanás na sua vida. Dizendo-lhe assim: Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. E a verdade é que Pedro ali, ele agiu carnalmente. Pedro ali, ele deu lugar a Satanás na sua vida. Pedro ali deu lugar a Satanás e aconteceu tudo isso que aconteceu, tudo aquilo que nós lemos. Então, aqui Deus, o que é que Deus está falando aqui para nós? É um alerta de Deus para nós.
Deus, Ele está nos alertando. Deus quer te alertar, Deus quer me alertar, Deus quer alertar o seu povo, Deus quer nos alertar, porque nós somos o seu povo. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Então Deus está querendo alertar o seu povo, Deus está alertando o seu povo, Deus está nos alertando para aquilo que nós temos feito, para aquilo que tem sido as tuas ações, para aquilo que tem sido as minhas ações, para aquilo que tem sido as nossas ações. Ações essas que nem sempre estão glorificando a Jesus. Deus aqui está nos alertando para aquilo que nós temos feito, para aquilo que tem sido as nossas ações. Algumas delas ações que nem sempre têm glorificado a Jesus Cristo. Assim como Pedro nesta hora que nós lemos, Pedro não glorificou a Jesus, pelo contrário, nós vemos aqui que Pedro ele escarneceu, por isso foi logo corrigido por Jesus. Então é isso que nós precisamos entender. Precisamos entender que hoje em dia é muito fácil nós sairmos do Espírito e darmos lugar à nossa carne, darmos lugar a Satanás. Olha aqui o exemplo de Pedro. Nós vemos nos Evangelhos, nós vemos o exemplo de Pedro. Pedro é o maior exemplo. Pedro andou durante 3 anos com Jesus Cristo. Pedro andou durante 3 anos com o Mestre. Quantas vezes nós vemos Pedro saindo do Espírito e agindo carnalmente, dando lugar à sua carne, querendo então fazer tudo à mão, ou seja, querendo fazer tudo pela força de seu braço. Isso é a vontade de Satanás. Isso é a própria vontade de Satanás. Nos tirar do Espírito, nos fazer sair do Espírito, ou seja, para nos perturbar, para nos fragilizar. Satanás ele não brinca. A Bíblia nos fala, Pedro nos escreve assim para nós. Em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 8, a palavra dos Deus nos diz assim, Pedro escreve assim para nós: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa matar. Pedro escreve assim em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 8 para nós: sede sóbrio, sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, o vosso adversário, porque o diabo, o teu adversário, porque o diabo, o meu adversário, porque o diabo, o nosso adversário, o inimigo de nossas almas, ele anda a derredor. Ele anda a derredor, rugindo como que nem um leão, buscando a quem possa tragar ou matar. E então, mais à frente, no versículo 9, nos diz Pedro assim: o qual vocês devem resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, elas se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo pela fé, o qual vocês devem resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos pelo mundo. Sabendo então que o diabo todos os dias nós precisamos entender que o diabo, ele todos os dias está de olho em nós, está de olho na tua vida, está de olho na minha vida, está de olho nas tuas ações, das minhas ações, do meu agir e no teu agir. Então o diabo ele está de olho em nós, ele está à espera de nós, está à espera de uma brecha, de alguma palavra menos boa que sai da nossa boca, ou de alguma palavra torta, de alguma situação. O diabo ele está lá, ele anda ao nosso redor. Ele anda ao nosso redor, então ele está lá. Então é preciso nós aprendermos a buscar Jesus. Então é preciso nós aprendermos e buscar viver em espírito. É preciso nós aprendermos a viver em espírito e buscar em espírito. É preciso nós aprendermos a viver em espírito. É preciso nós aprendermos então a agir em espírito. Então, como eu posso viver e agir em espírito? Como é que nós podemos viver e agir em espírito? Como é que eu posso viver e agir em espírito? Como é que tu podes viver e agir em espírito? Como é que nós podemos viver e agir em espírito? Somente através de uma grande intimidade e comunhão com Jesus, através de uma grande comunhão e intimidade com Jesus, somente através de uma grande intimidade e comunhão com Jesus, através de muita oração, através de muita leitura bíblica, através de uma consagração, através de jejuns. Só assim nós poderemos então vencer a nossa carne, só assim nós poderemos então vencer o próprio Satanás e as suas artimanhas
contra a minha vida, contra a tua vida, contra a nossa vida. Nós sabemos que muita gente, no nosso dia a dia, muita gente elas vêm nos afrontar. Pessoas vêm para nos afrontar. Muitas pessoas elas vêm para nos afrontar. Muitos não conseguem, muitas vezes nós não conseguimos discernir isso. Muitas vezes nós não somos espirituais o suficiente. E nós precisamos entender que a luta é espiritual. Nós precisamos entender que a luta é espiritual, que a luta é constante. O diabo, ele usa de tudo contra nós, para nos tirar da visão, para nos tirar do foco, para nos tirar da presença de Deus. Então, ele usa pessoas sim, Deus usa pessoas sim, mas o diabo também usa pessoas. Ainda que essas próprias pessoas, elas não saibam que estão a ser usadas ainda que elas não saibam que elas estão sendo manipuladas, que elas estão sendo guiadas por Satanás para nos confrontar, para nos afrontar, para nos difamar, para nos caluniar, para nos injuriar, para nos humilhar. Então é nisso que nós precisamos de discernimento espiritual. Então é preciso muito discernimento espiritual, é preciso nós buscarmos o dom de discernimento de espírito. Então é nisso que nós precisamos de discernimento espiritual. Então é nessa altura que nós precisamos ser espirituais, é nessa altura que nós precisamos agir em espírito, não entrar nisso, não entrar na carne, não pagar então o mal com o mal, não pagando então mal com o mal, não fazendo porque nos fazem, não fazendo aquilo que as pessoas nos fazem, não fazendo aquilo que as pessoas nos fazem, não fazendo igual àquilo que as pessoas nos fazem. Não fazendo aquilo que as pessoas nos fazem, não fazendo como as pessoas nos fazem, não ofendendo como as pessoas nos ofendem, não ofendendo como as pessoas nos ofendem, porque as pessoas nos ofendem, nós não temos que ofender como elas nos ofendem. Então nós não podemos ofender como as pessoas nos ofendem. Nós precisamos então amar aqueles que nos maldizem, nós precisamos amar aqueles que nos maldiçoam, nós precisamos orar pelos que nos perseguem, nós precisamos então pagar o mal com o bem. Se nós pagarmos o mal com o bem, isso vai fazer a diferença da nossa vida, isso vai fazer a diferença do nosso dia a dia, no nosso testemunho, e então isso vai fazer nós glorificarmos a Jesus, pois então foi esse o ministério de Jesus pela terra. Nós vemos que o ministério de Jesus, ele viveu sendo afrontado pelo próprio Satanás, pelas pessoas que eram guiadas pelo próprio Satanás. Ele viveu sendo afrontado, sendo confrontado, mas vemos que Jesus, ele não cedeu. Vemos que Jesus foi caluniado, humilhado, sim, foi confrontado, foi afrontado, mas Jesus, ele não deixou, ele não cedeu, ele não deu asas à carne, ele não cedeu, ele não agiu carnalmente, ele não cedeu. Vemos que ele amou, ele serviu e ele deu a sua vida, ele se sacrificou. Temos o maior exemplo disso, Jesus Cristo. Então apenas nós precisamos olhar para os evangelhos de Jesus Cristo, nós precisamos olhar para o evangelho de Cristo. Então nós precisamos olhar para os evangelhos, nós precisamos olhar para a vida de Jesus Cristo pela terra, aquilo que foi a sua vida, aquilo que foi o seu falar, aquilo que foi as suas obras, aquilo que foi o seu testemunho. É fundamental então nós olharmos para Jesus, é fundamental nós nos centrarmos em Jesus, e então vivendo como ele viveu, seguindo como ele seguiu, vivendo como ele viveu, andando como ele andando, falando como ele falou e testemunhando como ele testemunhou, e então isso vai glorificar a Deus. Se nós o fizermos, se nós seguirmos Jesus, então isso vai glorificar a Deus, e então se nós o fizermos, então nós estaremos então e nós glorificaremos então a Deus. E se nós o fizermos, se nós vivemos assim como Jesus Cristo viveu, se nós seguirmos assim Jesus Cristo como Jesus Cristo seguiu, então isso fará o diabo ficar louco de raiva pela tua vida e pela minha vida. Isso fará o diabo ficar louco de raiva por nós, mas ele tem que ficar doido mesmo, porque nós estamos cá para glorificar a Deus, nós estamos cá para pisar a cabeça do diabo, nós estamos cá para pisar a cabeça da serpente, nós estamos cá para pisar a cabeça da serpente, nós estamos cá para deixar ele louco, para ele ficar doido de raiva, e nós estamos cá para pisar a sua cabeça, para pisar a cabeça da serpente e glorificar então ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está acima de tudo e acima de todos.
Lembrem-se, a palavra de Deus nos diz que o agir do homem não produz a justiça de Deus. O apóstolo Tiago escreve assim para nós. A palavra de Deus, o apóstolo Tiago escreve assim para nós, para a tua vida e para a minha vida, para nos ensinar. Que o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, ele nos escreve assim, que o agir do homem não produz a justiça de Deus. Que o agir do homem, que o teu agir e o meu agir não produz a justiça de Deus. Então, como está lá na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 20, que nós possamos ficar ligados em Deus, agindo em espírito e em verdade, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração e que nós possamos ficar ligados em Deus, que nós possamos agir em espírito, viver em espírito, que nós possamos amar e servir as pessoas, que nós possamos abençoar aqueles que nos maldizem, que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem, que nós possamos viver e agir em espírito. Que o Espírito Santo possa falar a cada coração e lembre-se, o agir do homem não produz a justiça de Deus. É necessário nós vivermos em espírito, que nós possamos viver em espírito, porque só assim nós poderemos então ser imitadores de Cristo, porque Cristo ele viveu em espírito, em toda a sua vida, em todo o seu ministério ele viveu em espírito. Só assim, se nós o fizermos, só assim nós poderemos então glorificar a Ele, e Cristo e Deus Pai é glorificado por Cristo. Fiquem em paz. Deus abençoe cada vida em nome de Jesus. Amém.